Você pode me dizer assim, pastora, você só está falando para mim, não tem medo. Mas acontece que eu perdi alguém pro vírus. E essa dor, ela está dilacerando o meu coração. Queridos, eu sei que perder alguém para esse vírus é triste perder alguém para a morte. Nós não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para ser eterno. Deus nos criou para a eternidade. Com o pecado de Adão que nós caímos e passamos a ser mortais. Mas Jesus veio e nos resgatou e hoje nós temos direito à vida eterna. Eu sei que há uma comoção, há uma dor muito grande. Eu perdi a minha mãe por Covid. E pela forma como nós estamos acostumados a enterrar nossos mortos, a passar pela questão de velório, ato fúnebre, é uma forma muito diferente. Você leva a pessoa para o hospital andando e de repente você não vê mais essa pessoa e de repente só te vem a notícia que ela morreu. E quando você vai enterrá-la, é 5 minutos, você não vê nada, simplesmente morreu, acabou. Então, nós para vencermos o luto, nós precisamos chorar. Nós precisamos extravasar as nossas emoções, porque senão nós não vamos vencer essa dor. Então, quando nós perdemos alguém para a morte, nós temos que extravasar essa dor, nós temos que chorar. Se você é uma pessoa que não chora, você segura a dor dentro de você. Uma hora você vai explodir, uma hora você não vai aguentar. Essa dor emocional, ela vai explodir em algum lugar do seu corpo. E quando nós temos a perda para o Covid, é uma situação bem diferente de todas a que nós estamos habituados. É uma situação muito incomum. E além de você saber que você perdeu, você não pode ver. É uma comoção total. Mas uma das coisas que eu volto a dizer para você, o Espírito Santo está na terra para consolar o nosso coração. Você sabe que tem uma única vez que Jesus Cristo chorou na Bíblia. Está lá em João 11,35, é o menor versículo da Bíblia que diz que ele chorou. E ele chorou pela morte de um amigo. Quando Lázaro morreu, Jesus sentiu essa morte. Ele sentiu essa dor. E ele chorou. Ele amava Lázaro. Mas ele viu que era necessário que ele extravasasse aquela dor. Que ele colocasse a sua emoção para fora. E ele chorou. Depois ele foi e ressuscitou Lázaro. Mas primeiro ele teve que deixar a sua emoção vir para fora. O Espírito Santo está na nossa vida justamente para isso. Para consolar o nosso coração. Nós não estamos só. Agora nós precisamos saber que nós não podemos segurar as emoções. Em momentos de perdas, nós não podemos tentar ser fortes. Nós temos que largar, extravasar a nossa emoção. Você não precisa ser forte quando você perde alguém. Você não precisa mostrar aos outros que você é forte. Você pode chorar. Você tem que deixar essa dor sair para fora. Porque quando você chora pela perda, o Espírito Santo vem e consola o seu coração. Quando você chora porque você perdeu um ente querido, o teu coração será consolado. Lá em Mateus 5,4, Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O Espírito Santo é o Espírito Consolador. E em Romanos 12,15, diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Quando eu vou ministrar pelo interior nas pessoas, tem muitos pastores que às vezes me questionam, porque alguns pastores, já vieram me questionar pela questão de que quando eles tentam ministrar pelo interior, o seu emocional durante a semana se acaba, ele tem muito problema emocional depois, eles não conseguem lidar com isso. Eu, graças a Deus,
Eu posso orar pelas pessoas que têm problemas emocionais, posso escutar, posso ouvir histórias que você nem imagina que eu já ouvi, que isso não afeta meu emocional. Não me desestrutura nas emoções. Porque eu creio que Deus fez com que eu passasse por um processo para me tratar primeiro, para que eu possa dar aquilo que eu tenho. Eu fui curada, eu fui tratada por Deus. Se você conhecer a minha história desde a infância, você vai entender por que Deus me deu esse ministério. Mas agora não é hora de eu falar nisso. Agora é hora de eu falar da dor pela morte. E a única vez que eu choro, quando eu vou orar em alguém, é quando eu vou orar pela perda. Quando a pessoa tem uma perda de um ente querido. E nem eu compreendo porque, geralmente, quando eu estou orando para que o Espírito Santo console o coração da pessoa, eu choro junto com ela. Ela chora muito e a lágrima cai no meu rosto. Porque eu fico comovida com a situação da pessoa, mas não que eu sinta a dor da pessoa. Isso, eu acredito que eu choro com os que choram. Mas em nenhum momento depois eu fico com algum sentimento na minha alma. Eu posso ministrar em pessoas que foram estrupadas, ministrar em pessoas que sofreram atrocidades, posso ministrar em pessoas que adquiriram dores no ventre, porque tem muitas pessoas que são depressivas e não sabem porquê, e adquiriram essa dor lá no ventre da mãe. Esses dias atrás ainda, eu estava ministrando em uma mulher que ela está no fundo de uma cama, não sabe porquê, e aí eu conversando com ela, eu consegui descobrir que quando a sua mãe estava grávida dela, na gestação, a sua mãe perdeu outro bebê de 3 anos, e a sua mãe sentiu muito essa dor, e essa dor provavelmente passou para ela, porque ela tem uma vida, digamos, boa, não tem nada para se incomodar, nada para ser depressiva, e não sabe de onde que vem esse sentimento. E aí eu fui ministrar sobre a vida dela, e a mulher se levantou-se. Então, mas uma das coisas assim que nós precisamos entender é que nós sentimos demais a perda. Nós aceitamos melhor a morte de um pai, de uma mãe, de uma pessoa mais velha do que de um filho. Por quê? Porque na nossa concepção, nós temos que nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então isso para nós é mais fácil. Quando nós perdemos um filho, quando nós perdemos alguém mais novo, nós sentimos mais a dor. Mas quando nós perdemos alguém já que está um pouco mais velho, a dor é mais amena, é mais fácil o consolo, porque na cabeça da gente, na mentalidade da gente, a gente tem, não, viveu tantos anos, né? Não era novo, viveu tanto tempo. E muitas vezes, dependendo da forma como morreu, a gente até se consola. Não, teve uma morte boa, não sofreu. Porque tem muitas pessoas que às vezes sofrem em cima de uma cama até chegar a hora da morte. E para nós vencermos essa dor da perda, essa comoção toda, nós temos que chorar. Nós temos que chegar diante de Deus, chorar e pedir para que o Espírito Santo ele console o nosso coração. Que ele vai consolar, com certeza. Ele é o Espírito Consolador. Então, se você perdeu alguém, o Covid ou para qualquer outra situação, se você perdeu alguém para a morte, entre num quarto, fique sozinho com Deus, chore aos pés do Senhor e peça ao Espírito Santo que ele console a sua alma, que ele com certeza ele vai consolar. Com certeza ele vai vir e ele vai curar a sua dor. Muitas vezes essa dor é curada em gotas. Muitas vezes você vai ter que orar várias vezes. Mas uma das coisas que você tem que dizer para Deus: Senhor, eu quero ter lembranças sem dor. Você precisa lembrar do seu ente querido, mas sem dor na alma. Isso acontece, pastor? Acontece. Quando nós somos sarados,
pela dor do luto, quando Deus nos trata, nós conseguimos lembrar das pessoas que nós perdemos, nós conseguimos lembrar delas sem dor. Nós lembramos, nós temos lembranças, é claro que nós não vamos apagar essas lembranças, mas nós conseguimos lembrar delas sem dor. E geralmente lembramos de momentos felizes. Agora, quando a dor fica muito forte e os pensamentos não deixam você se desligar daquela pessoa que já se foi, desconfie, porque muitas vezes o diabo ele bota a mão, bota o dedinho dele na sua dor, e aí você precisa que alguém ore por você, ou você mesmo tem que mandar Satanás parar de se prevalecer por aquilo que você passou, por aquele sentimento que você sofreu, e mandar ele embora da sua mente, porque tem muita dor que vira tortura, tem muita dor pela perda que vira tortura. Pessoas que caem em depressão pela perda já não sofrem mais pela perda, elas já estão sofrendo uma tortura emocional. Então há uma necessidade muitas vezes de que alguém ore por você e expulse dos seus pensamentos esses pensamentos que vêm e assolam a sua alma. Porque quando nós perdemos alguém, é claro que nós não somos um robô, nós vamos sentir. Mas quando essa dor vira algo que não nos deixa dormir, que não nos deixa nos alimentar, que não nos deixa tocar a nossa vida para frente, que nós ficamos em função daquela dor, já não é mais normal. Muitas vezes Satanás, ele vê que você foi ferido, que você está machucado pela perda, e ele aproveita a brecha e entra, porque você não consegue levantar-se, você não consegue se reerguer. E aí é onde tem pessoas que começam a ter sonhos, outras começam a ter alucinações, outras começam a sonhar com as pessoas que se foram, começam a enxergar pessoas, ouvir vozes, porque elas estão chocadas no emocional, elas estão feridas pela perda e elas não conseguem se levantar, e o diabo se prevalece dessa situação e começa a jogar a pessoa cada vez mais no fundo do poço. Ela corre para o médico, ela tenta sair dessa situação, o médico vai dopá-la, não vai ajudá-la em nada. Então é necessário que você procure alguém, um pastor, uma pessoa de oração, e peça que ela interceda por você, para que Deus tire essa dor do seu coração e expulse esses pensamentos que não são seus, mas que o diabo está se prevalecendo da situação e colocando toda essa angústia, toda essa dor no seu coração. Mas se você mesmo se posicionar, se você mesmo orar, com certeza Deus vai te curar. Muitas vezes, olha como esse vírus é uma coisa do diabo. Esse vírus é uma coisa diabólica, gente. Porque muitas vezes um abraço, num momento assim, cura. O abraço, nós somos tão carentes, nós somos pessoas tão emocionais. Eu fico pensando, às vezes, porque para mim ministrar por interior não foi fácil. Eu ministro por interior desde 2010, desde quando eu lancei meu primeiro livro. E eu sofri muita crítica de autoridades eclesiásticas, críticas de pessoas, sabe? Mas eu fico pensando no momento que está o Brasil hoje, nessa situação toda que nós estamos, de comoção, que está mexendo com os nervos das pessoas, que está mexendo com as suas emoções. O que essas pessoas que pensavam, não, isso é para crente mimimi, por interior é para crente fracote, né? Provavelmente essas pessoas estão escondidas. Provavelmente essas pessoas não estão com coragem, às vezes, de sair na rua, são as que mais usam álcool, são as que mais se tapam toda, porque, e agora? Como lidar com isso? Sem uma estrutura emocional, ninguém consegue lidar com essa situação. Sem uma estrutura emocional em Deus, ninguém consegue. Tem pessoas que estão indo
para hospitais psiquiátricos se internarem, porque estão depressivas por causa do medo. E agora? Como atender essas pessoas? Gente, eu atendia muita gente, atendo muita gente pelo telefone. Hoje, por sinal, tinha gente ligando e eu só disse, querida, não posso te atender, porque eu estou em função de gravar esse seminário. Mas nem eu sei como as pessoas me descobrem, mas elas conseguem me achar. Eu atendo muita gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu atendo menos ainda do que São Paulo e Rio Grande do Sul. Tá? E há uns 15 dias atrás, eu comecei a atender gente de Minas Gerais. Começou gente de Minas Gerais a me ligar, nem eu sei como, da onde me acharam meu telefone, começaram a me ligar, pedindo socorro. Pessoas com ansiedade, pessoas que estavam em pânico, pessoas que estavam desesperadas, pessoas que não conseguiram mais se levantar, que pegaram o Covid, depois que pegaram o Covid não conseguiram mais se levantar, todo tipo de situação que você imaginar. E daí foi onde eu disse, meu Deus, agora, se eu já atendi a gente desses lugares, já tenho a minha igreja, e se eu começar a atender gente de outro estado também, Senhor, eu não vou dar conta. Eu disse para Deus, né? E aí foi onde o Espírito Santo disse assim para mim, faz um seminário online. Por isso que eu estou fazendo, porque eu na verdade nunca usei no YouTube para muita coisa. Algumas vezes eu pegava meu próprio celular, fazia uns videozinhos e botava ali, mas nunca divulguei. E esse seminário também eu divulguei alguns dias no Facebook, depois não divulguei mais, porque graças a Deus eu nunca precisei de ir para a mídia para aparecer, para isso, para aquilo, esse tipo de coisa nunca me chamou muita atenção. Todas as portas que foram abertas para mim foi Deus que abriu, foi o próprio Deus que abriu, nunca fui ajudado por ninguém, alguém te indicou, alguém falou, não. Deus abriu as portas e eu fui ministrar para o interior, aonde Deus me levou, e atendi as pessoas que me ligam, eu procuro atender, para tratar da alma desse povo. E uma das coisas que me preocupa realmente, as pessoas elas não têm estrutura emocional nenhuma para enfrentar a volta de Cristo. Porque quanto mais perto da volta de Cristo, mais atribulado o mundo vai ficar. E se você não tiver um controle emocional, você não vai subir. Você vai ficar. Você precisa ter esse controle. Porque essa situação que deu aí do vírus já nos dá assim um parâmetro, uma visão. Foi tão fácil fechar as igrejas. Foi muito fácil. Vamos fechar as portas. Não, o vírus pega, vamos. Todo mundo em casa, todo mundo em quarentena. De repente, caiu a ficha, opa, para aí. Igreja fechada? Quem quer a igreja fechada? O diabo. Quem quer as portas da igreja fechada? Satanás. Vamos fazer culto online, vamos isso, vamos aquilo. Por mais que as pessoas escutem online, por mais que as pessoas nos ouçam online, elas não vão estar recebendo a mesma administração como no presencial. Nunca será igual. Nunca. O objetivo do diabo, principalmente, é afastar as pessoas da casa de Deus. Porque, às vezes, tem pessoas que dizem para mim, eu sei que o meu assunto é Pedro, mas eu sou obrigada a falar isso aqui. Tem pessoas que dizem para mim, pastora, eu oro em casa. Eu oro em casa. Eu olho para elas e digo assim, eu vou te fazer 2 perguntas. Se fosse para nós orar em casa, para que existe pastores? E para que existe templo? Por que Deus levantou pastores na terra? E para que Deus levantou templos em tudo quanto foi lugar? Se as pessoas poderiam orar em casa. Não tem lógica. Não tem cabimento. E toda pessoa, já atendi muita gente, que
que sai da sua igreja e vai com um grupinho de pessoas, nada contra, ou resolve abrir uma igreja e depois termina batendo na minha igreja com a vida arrasada, destruída, porque estava orando em casa, porque achou que poderia fazer. Se o diabo conseguir tirar a comunhão do meio do povo, se o diabo conseguir tirar o povo de dentro da igreja, ele controla as pessoas muito mais fácil, porque ninguém vence sozinho. Nós precisamos um dos outros, nós necessitamos um dos outros, nós necessitamos de intercessão, de oração intercessória. Ninguém vence sozinho. Jesus, antes de ir para a cruz, ele foi orar durante a noite. O que ele dizia aos discípulos? Vamos orar. Quando ele saía lá do Getsemane, que ele vinha, ele pegava os discípulos dormindo, ele dizia, pô, vocês não conseguem orar nem uma hora comigo? Jesus não ia orar sozinho, tinha momentos que ele saiu para orar sozinho. Mas a maioria das vezes, por que ele andava com 12 discípulos? Por que Jesus tinha tantos seguidores? Ele podia simplesmente orar dentro da casa dele. Ele podia simplesmente sair numa praça e pregar, não precisava ter 12 discípulos junto com ele. Por que o próprio Jesus tinha discípulos? Jesus não andou sozinho nessa terra. Ele andou com alguém que não acreditava nele, que era Tomé, andou com um traidor, partiu o pão na Santa Ceia com o traidor, mas não ficou sozinho, só ficou sozinho na cruz. Então essa história de que não, eu oro em casa, cuidado. Ah, vamos fechar as igrejas porque o vírus está tomando cuidado. Nós não podemos aceitar a porta da igreja fechada, porque a partir do momento que você aceita que a porta da sua igreja se fecha, você está abrindo uma brecha para Satanás na sua própria vida. Cuidado com isso. O diabo, ele é astuto. O próprio Senhor Jesus diz que nós temos que vigiar e que nós temos que ser simples como uma pomba, mas astuto como a serpente. Quem é a serpente? Satanás. Quem não quer você pregando, quem não quer a igreja aberta, não é vírus, não são governadores, é Satanás que não quer. É o diabo que não quer. Porque aqui nós pregamos, aqui nós levantamos pessoas, aqui nós oramos por pessoas, aqui nós salvamos vidas, aqui nós levamos vidas ao reino de Deus. É na casa de Deus onde mais nós atuamos, onde mais nós pregamos a palavra, onde mais a glória de Deus se manifesta, onde mais há comunhão entre os irmãos. É na casa de Deus. Na casa de Deus, se você chegar sozinho e você orar, você sente a presença de Deus ali, porque Deus está no templo. A glória dele permanece no templo. Ele está em nós, mas ele vive no templo. Então, cuidado. Quando o nosso choro vira uma lamentação, o que significa uma lamentação? Um queixume prolongado, estremeado de gemidos e gritos, que exprime grande pesar, dor, desgosto, lamento. O ato de falar de modo triste, lamentando-se. Cuidado. Quando virar uma lamentação, você tem que pedir ajuda. A dor, ela pode assolar seu coração, ela vai assolar seu coração. A dor pela perda, ela vai assolar seu coração. Mas quando ela se tornar um lamento muito grande, muito tempo, um luto muito prolongado, que já se torna uma lamentação, que a pessoa já se torna amargurada porque perdeu, porque não consegue se consolar, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Você precisa. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança.
A nossa esperança tem que estar em Deus. Perdemos hoje, nos lamentamos, choramos aos pés do Senhor, mas precisamos deixar que o Espírito Santo console o nosso coração, para que a gente consiga prosseguir. Nós necessitamos prosseguir. A vida, ela termina para aquele que se foi, mas ela continua para aquele que está vivo. Ela continua. É difícil levantar a cabeça, vai ter momentos de choro, vai ter momentos de angústia, mas é necessário que você se conscientize que você precisa levantar a sua cabeça e você precisa andar. As pessoas precisam de você, pessoas que estão ao seu lado, muitas mulheres que têm filhos, muitos homens que têm filhos, muitos viúvos, muitas viúvas, muitos filhos que perderam seus pais, muitos pais que perderam seus filhos. Você precisa levantar a sua cabeça e orar. Levante-se, grite no meio da noite. Quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Lamentações 2,19. O escritor aqui dizia, né? Levante-se, grite no meio da noite. Olha só, por quê? Porque havia pessoas desmaiando de fome no meio das ruas. Gente, tem uma coisa que mata mais esse vírus: a fome. Você sabia disso? A fome mata mais pessoas no mundo do que esse vírus. E olha o que ele dizia: levante-se e grite no meio da noite. Quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Lamentações 2,19. Era uma situação caótica, era uma situação de desespero, de choro. As pessoas estavam morrendo de fome. E o que o profeta dizia? Levantem e orem. Levante as mãos e orem. Levante as mãos e busquem a Deus. Gente, a vacina está aí. Ah, mas não está chegando em nós. Vamos orar. Vamos orar. Deus é Deus que pode mover os céus e terra. Deus é Deus que pode mover todas as coisas. Mas tem que parar, cristão tem que parar de ir para o Facebook e brigar por questão política. Isso é um absurdo. As pessoas têm que parar com isso. As pessoas têm que orar. Qual é a autoridade máxima do nosso país? Vamos orar. Eles têm que se entender, eles têm que se compreender, para que essas vacinas possam chegar até o povo, para que essa praga possa vir embora. Ou então, se você pegar essa praga, em nome de Jesus, crê em Deus. Você é filho de Deus. Acredita nele. Toma a medicação, vai atrás da ciência. Mas também acredita. Não aceita, ore, repreenda. É tempo de guerra. É tempo de guerra. Não se amoite. Seu corpo não ajuda você, mas você ainda tem a sua voz que você pode falar. Mande embora. Tome os remédios. Mande essa praga embora. Mande isso para o inferno. Use a autoridade que você tem no nome de Jesus. Seja um guerreiro de oração. Enfrente essa luta, porque Deus vai te dar vitória. Você que perdeu alguém, chore na presença de Deus. Chore na presença do Senhor. Ele vai consolar o seu coração. Ele vai consolar o seu coração. Ele vai te dar um alívio. Lamentações 3,21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Quantas vezes Deus já te deu vitórias? Quantas pessoas que saíram de um câncer? Quantas pessoas que já tinham doenças incuráveis e que não tinham cura e Deus curou? Quantas pessoas que saíram com leito de dor? Quantas curas você já recebeu na sua caminhada de fé? Quantas questões impossíveis que não tinha saída e Deus deu para você? Lembre-se disso. O Senhor é bom. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Lamentações 3,25. Salmo 94, 14. Porque o Senhor nunca abandonará o seu povo, nem deixará os seus escolhidos à própria sorte, porque são a sua herança. Para terminar esse vídeo, eu vou repetir esse salmo. Salmos 94, 14. Pois o Senhor nunca abandonará o seu povo, nem deixará os seus escolhidos à própria sorte, porque são a sua herança.